Rejeitado por Deus e pelo diabo. Agora eu já tô entendendo Diz tudo. o ditado que onde há fumaça, há fogo. E se isso for verdade, quer dizer que muitas lendas e contos podem ter um pé na realidade, ou ao menos serem inspiradas por ele. Um desses exemplos que temos é a do Conde Drácula. A figura do Eu não sou inscrito aqui nesse canal, tá maluco? Acabei de me inscrever, vai. primeiro vampiro de todos os tempos foi inspirada no rei Vlad III, conhecido também como Vlad, o Empalador, que ficou famoso pela crueldade de seus atos contra os seus inimigos. Deixa eu tacar pra cá. Só que vale lembrar que nem todas as lendas possuem uma figura histórica para se inspirarem. Na verdade, a maioria delas é baseada no anonimato, vamos dizer assim. São pessoas ou seres que até então eram comuns e que, por algum motivo, se tornaram sobrenaturais e desafiam a nossa lógica. O folclore brasileiro é um dos maiores compilados de lendas e histórias de todo o mundo. Por vezes, Eu tinha medo do Gustavo Curupira. deu dinheiro R$1. Salve! Aruan recomenda alguma pomada para espinha. nós nos esquecemos ou não damos a devida importância a ele A e sepsia, sei lá. focamos em contos de outros locais do mundo. Mas saiba que as histórias daqui podem ser tão boas ou até mesmo melhores do que as que podem ser encontradas internacionalmente. É lógico que entre essas histórias, as mais famosas são as do Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, tinha medo do Boitatá, Curupira. Iara, Piririm Cuca Pimpim e deu Lobo. dinheiro R$1. Oi! O que faria se ganhasse na Mega da Virada? Ia viajar. Lobisomem. O problema é que, por falta de catalogação, muitas dessas histórias Comprar uma Mercedes. acabam se perdendo ao longo do tempo. Por causa disso, é muito importante resgatar a memória desses contos que muita gente diz que tem ao menos um pé na realidade. Uma dessas histórias fantásticas do folclore nacional Luiz já foi Santos contada deu dinheiro em vários lugares do Brasil. $2. Salve, Luiz! Fala Aruan, manda salve para o João e para Mentim. Salve pra você e pro João. Principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, assim como em alguns lugares da região centro-oeste. Porém, ao longo do tempo acabou se perdendo. Eu estou falando do corpo seco. Credo. Uma criatura maligna que teria sido rejeitada tanto por Deus quanto pelo diabo. Para você entender a lenda, é preciso que você também conheça o contexto histórico do qual ela foi criada. Agora sim! Vai, tiozão! Carecudo! No início do Referson Muriel Oi, deu Jefferson. dinheiros BRLR $2. Fala, meu truta! Foi mal, só pude entrar na live agora kkkkkk. É só voltar 30 minutos atrás, você vai ver. século XX, o Brasil ainda era um país predominantemente católico. A igreja possuía uma grande influência no cotidiano das pessoas e, por causa disso, parte de suas vidas eram regidas pela instituição. Dessa maneira, os ensinamentos religiosos estavam atrelados ao imaginário coletivo. Entre eles, estavam claros os 10 mandamentos. Tá bom. Ítalo deu Ítalo! dinheiro R$1. Olha o seu Instagram e olha o que eu mandei, @Ítalo Inácio Silva Arruda. Depois eu vou ver, Ítalo. Não consigo ver agora, meu anjo. Não faz sentido os 10 mandamentos e a história de alguém chamado Corpo Seco. Calma que vai fazer. A lenda contada em algumas regiões do estado de São Paulo afirma que havia um homem chamado Zé Maximiliano. Zé! Claro que, de acordo com a história, o nome varia, mas por hoje vamos de Zé. Ele seria o homem que mais tarde se tornaria a aberração denominada Corpo Seco. O nome do corpo seco, então, é Zé. Esse homem teria morado na região da Serra da Mantiqueira, uma cadeia de pequenas montanhas no estado de Minas Gerais e São Paulo. O problema desse sujeito é que ele era um homem muito mau. Ninguém gostava dele. Ele não tratava nenhuma pessoa bem. Prova disso é que nem os seus pais ele respeitava. Inclusive costumava xingá-los constantemente. Aí vai, vocês vão virar o corpo seco, seus vagabundos. Vocês ficam xingando? Além de humilhá-los sempre que ele podia. E quando Zé estava irritado com alguma coisa, ele começava a agredir sua mãe e também o seu pai, que tentava em vão defender a esposa do ódio de seu filho.
Acho que deu para entender que Zé Maximiliano não era uma boa pessoa, não é? Acontece que, em um certo dia, esse homem mal acabou encontrando a morte. Oi, Kaique Kaique. Guedes deu Obrigado por dinheiros donate, viu, irmão? BRLR $5. Fala, meu truta. Reage ao vídeo do Léo da Hornet de Nós vai. HJ é de 1 hora. Vai, vai, Kaique. Não se sabe ao certo o motivo, porém as histórias mais recorrentes dizem que ele foi assassinado a tiros e acabou sendo enterrado no cemitério local. Só que devido às suas maldades e pelo fato de ter descumprido a maioria dos mandamentos, inclusive o de se honrar os pais, nem Deus e nem o diabo quiseram ficar com a sua alma. E se isso não fosse o Caramba, a gente acabou de ver o Poço que Grita, tá ligado? Aí eu tava misturando no meu cérebro aqui as... Vocês estavam misturando também? Eu tava misturando as histórias. suficiente, a própria terra Oi, Tiff Tiff. Menezes deu dinheiro R$1. Oi. Aruan HJ em dia tá mais ser piadista do que ser streamer Tô fora. kkk. não Zoas. suportou que ele ficasse por lá e meio que o cuspiu de volta em uma forma de um corpo cadavérico, com aparência seca, de onde ele ganhou um nome Corpo Seco. É porque, tipo assim, é um pouco parecido a história dos dois, sabe? O do Poço que Grita, o pai aprisionou o filho no poço, e esse aí, no caso, o Zé, que é o Corpo Seco, tava fazendo maldade, não honrava o pai e a mãe, e ele morreu. Mistura um pouco as histórias. Como ele não foi nem para o céu e nem para o inferno, J. ele Aruan. vagava na região atormentando as pessoas. Dessa forma, decidiu-se de que ele deveria ser transferido para um outro lugar enquanto repousava, já que os seus ataques ocorriam somente à noite. Assim, ele foi transportado até um local onde havia um córrego, no qual se dizia que ele não conseguiria atravessar. Desde então, o Corpo Seco fica de espreita nas matas próximas ao córrego, tentando pegar as pessoas desavisadas que passam pela região tentando matá-las, ou, se não for possível, ao menos colocar medo e pânico no coração dos transeuntes. Obviamente que a lenda fala de pessoas que já tiveram que fugir da criatura durante andanças em bosques ou perto de córregos, principalmente em noites de sexta-feira. Como toda lenda, existe uma outra versão para o Corpo Seco. Nesse relato, Zé também era um homem mau e suas maldades não ocorriam somente com os seus pais. Ele seria um fazendeiro muito rico, mas ao mesmo tempo muito egoísta, que cultivava diversos tipos de alimentos. Sua grande propriedade era cheia de plantações de grãos e também de pomares com inúmeros tipos de frutas. Pra quem tá boiando ainda e não entendeu nada, ele pegou e falou que o Corpo Seco fica perto de um córrego, onde a Dani foi literalmente pega no último Caçadores de Lenda. Exatamente. Sangue de Jesus tem poder, não é possível. Se isso não bastasse, ele também possuía um grande armazém para estocar comida, já que às vezes a sua produção excedia a demanda do mercado. Em um certo ano, uma terrível seca atingiu a região onde ele morava e fez com que diversos fazendeiros da região não conseguissem produzir quase nada. Ah, essa é uma segunda versão. Com isso, o povo da região também começou a passar fome e a crise de alimentos se instaurou na população local, que, desesperada, pediu auxílio a Zé. O problema é que eles decidiram pedir ajuda à pessoa errada. O fazendeiro se recusou a ajudar e não deu um grão sequer para as pessoas famintas. Revoltadas, as pessoas decidiram tomar os alimentos à força, já que estavam desesperadas. No meio da confusão toda e da briga que se desenrolou, ele acabou sendo morto. Mas a sua alma não se conformava com aquilo. O seu desejo de vingança era muito grande. Sua presença não conseguiu passar para o outro mundo, vamos dizer assim. E por causa disso, ele acabou se transformando em uma criatura horrível, nos mesmos moldes da primeira versão que eu te contei. Só que nessa versão da lenda, o Corpo Seco adquiriu aspectos mortais e também, de certa forma, um tanto quanto vampirescos.
Caralho. Para não desaparecer para sempre, ele teria que sugar o sangue de pessoas. E como ele estava amaldiçoado, ele não poderia ir até a cidade, por exemplo, atrás do povo. Por isso, ele se escondia em matas e em lugares afastados para poder se aproveitar de quem estivesse distraído. Também existe uma versão, essa bem menos conhecida, de que na verdade o corpo seco Terceira versão agora. seria uma mulher. Não, isso ainda não. Seu corpo não foi aceito pela terra e por isso ela teve que ser transferida para uma caverna. Por causa disso, moradores da região dizem ouvir chamados e gritos de uma mulher vindos de dentro da caverna. Existem relatos de que essa lenda era tão forte antigamente que ela inclusive alimentou versões de que o nome da Serra do Corpo Seco, em Ituiutaba, Minas Gerais, Nem fudendo que existe uma Serra do Corpo Seco. Mentira! Onde fica isso? Ituiutaba. É perto de Uberlândia. Ai, São José do Rio Preto. Caralho, tá longe pra caralho de Londrina, mano. Cara, tem que mostrar isso aqui pro Renato. Tem que mostrar isso aqui pro Renato urgente, mano. Eu não sabia que existia uma serra desse bicho. de que essa lenda era tão forte antigamente que ela inclusive alimentou versões de que o nome da Serra do Corpo Seco, em Ituiutaba, Minas Gerais, seria justamente por causa da história dessa entidade folclórica. E apesar de tudo parecer realmente uma lenda, existem pessoas que juram de pé junto que em algum momento viram o corpo seco ao andarem sozinhas por estradas desertas no interior do país. Outros, por superstição ou por terem ouvido relatos de amigos ou conhecidos, preferem não se arriscarem, com medo de que a lenda possa ter um fundo de verdade. E se você ficou muito interessado nessa lenda, a gente recomenda o livro Corpo Seco, do escritor Jefferson Santiago de França. Não, nem fudendo, existe um livro. Corpo Seco. João Paulo deu dinheiros BRLR $2. Tem que passa pro ré, sobre essa serra. Jefferson Santiago de França. R$25. Meu Deus. Tem na Amazon. Não, não tem não. Que isso, velho. Que conta justamente uma das várias versões deste conto. Mas agora eu quero saber de você. Já pensou se fosse verdade a existência de um monstro como o Corpo Seco? O que você faria se encontrasse um ser desses? Qual outra lenda do folclore brasileiro você conhece que é bastante diferente? Não esqueça de deixar essas respostas O Renato foi na caverna? Cala a boca. Renato, caverna, Corpo Seco. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Foi mesmo. É verdade. aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir e assinar o canal. E, se possível, seja membro da Fatos. Cuidado ao andar sozinho pelas matas. Vai tomar no seu bueiro, caralho. De córregos. Vai que tudo isso seja mesmo verdade.
Um forte abraço para todos vocês. Fora.